Olá, viajantes, tudo bem? Nessa segunda parte do vídeo, eu trago para vocês vistas panorâmicas da costa e do interior da Puglia, passeios por cidades históricas e vilarejos, imagens de tirar o fôlego e o ponto alto da nossa viagem será a chegada em Matera, uma cidade de patrimônio mundial da Unesco famosa pelos seus sassis. E começamos o dia chegando em Roccavecchia, também conhecida simplesmente como Rocca. Esse local é um sítio arqueológico com uma área costeira deslumbrante aqui na região de Salento. É um local que combina uma rica história milenar com beleza natural, suas águas cristalinas e paisagens rochosas. A Rocca Vecchia é um verdadeiro tesouro histórico, com assentamentos que datam de milhares de anos. Esse local ele foi estrategicamente importante ao longo da sua existência, servindo como uma ligação entre a Puglia e o mundo balcânico e egeu. Neste sítio arqueológico de Roccavecchia, é possível explorar as ruínas da antiga cidade, incluindo restos de muralhas da Idade do Bronze Médio, túmulos messápicos e o castelo medieval. A visita permite uma imersão nas diferentes eras históricas que marcaram este canto da Puglia. E a viagem segue entre praias e enseadas. Embora a costa seja predominantemente rochosa, existem pequenas baías e enseadas com águas cristalinas, ideais para um mergulho em dias mais quentes. A área de Melendunho, onde é conhecida pelas suas praias premiadas com a bandeira azul. Também é possível fazer caminhadas ao longo dos penhascos para desfrutar da brisa marítima e das vistas deslumbrantes do mar Adriático. Deste ponto, já é possível avistar a cidade de Otranto ao fundo, a cidade mais oriental da Itália, e sua localização tornou-se um ponto de encontro de culturas e civilizações ao longo dos séculos. É em Otranto que vamos fazer uma parada para conhecer o Castelo Aragonês. Ele domina a cidade com suas torres e muralhas robustas que contam histórias de batalhas e defesas. Este castelo é um dos marcos mais icônicos do Salento. A sua presença domina a paisagem, protegendo o porto e a cidade há séculos. Fizemos uma breve visita ao castelo para conhecer suas fortificações. Durante a visita, podemos conhecer os pátios internos, exploramos os pátios do castelo, que hoje são frequentados mais para eventos e exposições. As torres das muralhas, nós subimos nas torres, caminhamos por ela, desfrutamos de vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade de Otranto, do porto e do cintilante mar Adriático. Também conhecemos as masmorras, que é uma das partes mais fascinantes da visita, e a exploração dos subterrâneos, que oferece uma visão da história mais antiga e das técnicas de construção da fortaleza, além de algumas exposições locais. Em seguida, fomos em direção ao centro histórico, aonde temos aqui a Catedral de Otranto, chamada Catedral de Santa Maria Annunziata, que é uma visita obrigatória. E eu poderia resumir o centro histórico de Otranto como um lugar onde a história se encontra com a beleza costeira, oferecendo uma experiência memorável para todos os visitantes. Saindo de Otranto e seguindo a estrada costeira para o sul, nós vamos chegar a Santa Cesária Terme, que é um dos balneários mais elegantes e charmosos da Puglia. Esta cidade também é conhecida pelas águas termais curativas, arquitetura extravagante e vistas deslumbrantes do mar Adriático. Santa Cesária Terme se destaca por um centro de bem-estar natural, com fontes termais sulfurosas que brotam de cavernas costeiras. A cidade tem uma atmosfera sofisticada, com calçadão que serpenteia ao longo da costa rochosa. Como vocês podem ver, Santa Cesária oferece vistas espetaculares do mar Adriático, com muitos pontos de observação ao longo da estrada costeira, perfeito para fotos e para apreciar o azul profundo do mar. Também tem muitas grutas costeiras. Ela é pontilhada por cavernas marinhas fascinantes, algumas das quais são acessíveis por barco. As águas ao redor são límpidas e convidativas para um mergulho e snorkel. A viagem de carro de Otranto para Santa Cesária Terme é bastante curta e incrivelmente cênica.
Geralmente leva em torno de 15 a 20 minutos e é uma estrada costeira lindíssima, pequenas enseadas, um azul intenso aqui no mar. É uma rota muito agradável para dirigir, especialmente fora da alta temporada, quando o tráfego é menor. A conclusão é que Santa Cesária Terme é uma parada excelente para quem busca um toque de luxo, bem-estar e vistas deslumbrantes do Salento. É ideal para quem busca paz e um ambiente mais exclusivo. E você pode chegar aqui a partir de Lecce, a mais ou menos 45 quilômetros. Podemos observar que o centro de Santa Cesária é distintivo devido à sua arquitetura eclética bem suntuosa, né? Que reflete o período em que a cidade se desenvolveu como um balneário de luxo, isso no final do século XIX e início do século XX. Então, passeamos aqui pelo centro, percebemos vilas, palacetes que misturam estilos moriscos, Art Nouveau, influências do classicismo e romantismo e paramos para conhecer uma gruta. Para acesso ao mar, há pontos, muitas vezes através de escadarias ou plataformas nas rochas, que permite que possamos fazer um mergulho nas águas límpidas. E paramos aqui no Banho Marinho Arche, que é uma das piscinas naturais mais icônicas e fotografadas de Santa Cesária. Ela não é uma praia tradicional de areia, mas sim um complexo de piscinas naturais e plataformas rochosas que se formaram sobre arcos naturais impressionantes, esculpidos pela ação do mar ao longo de milênios. Chamamos de arcos naturais arche, vem de formações rochosas que criam aberturas e grutas sobre as águas cristalinas. Essas estruturas geológicas tornam o local visualmente único e muito atraente. Ao redor das piscinas naturais também tem áreas de rocha plana onde as pessoas podem estender suas toalhas, tomar banho de sol e relaxar, aproveitando o ambiente natural. É um local de beleza selvagem intocada, que reflete a costa rochosa característica de Santa Cesária Terme. Apesar de ser um ponto popular, ainda mantém um ar de tranquilidade. O marinho geralmente é acessível através de trilhas ou escadas que descem dos penhascos. Pode ser necessário caminhar um pouco para chegar às melhores áreas de banho. Então, se você está planejando sua viagem pela Puglia, o banho marinho Arche é definitivamente um lugar para incluir no seu roteiro para uma experiência costeira autêntica e inesquecível. Concordam comigo? E chegamos a Capo Santa Maria de Leuca, muitas vezes chamado somente de Leuca, é o ponto mais meridional da região da Puglia, no Salto da Bota da Itália. É um local de grande importância geográfica, histórica e mística, onde o Mar Adriático e o Mar Jônico se encontram. Os antigos romanos a chamavam de Finibus Terrae, fim da terra, devido à sua localização extrema. Estávamos quase no finalzinho da tarde e foi uma breve parada porque nós queríamos era chegar a Galípoli. Aqui passamos a noite, como estávamos muito cansados, foi muito breve, estava muito cheia a cidade e seguimos a viagem em direção a Taranto, que é uma cidade também costeira importante da Puglia. Ela tem uma história muito rica e complexa que remonta à sua fundação como uma das mais prósperas colônias da Magna Grécia, Taras. Hoje é uma cidade de contraste, conhecida por seu porto industrial, sua marinha militar, um centro histórico fascinante que está passando por um processo de revitalização. Quais são as principais atrações de Taranto? Ela tem um centro histórico, também chamado de Città Vecchia, que é situado numa ilha. O centro histórico é o coração de Taranto antiga.
É um centro com labirintos de ruas estreitas, igrejas medievais, palácios históricos, além de muitas pontes e museus para serem visitados. Continuamos a viagem agora em direção ao interior e também mudando de região, paramos em Monte Escalioso. É um assentamento antigo localizado na província de Mateira, na região da Basilicata. Não é uma montanha no sentido estrito, né, de um pico elevado, mas sim uma área de colinas e planaltos que guarda vestígios de uma rica história. Aqui também tem uma importância, principalmente de descobertas arqueológicas que revelam uma ocupação humana muito antiga, anterior até mesmo às famosas Saci de Mateira. Essa área é caracterizada principalmente por uma paisagem rural típica da Basilicata, com colinas, campos agrícolas, uma sensação de tranquilidade. É um bom lugar para apreciar a natureza e a história, sem a agitação dos grandes centros turísticos. Aqui podemos fazer passeios na natureza, porque ao redor de Monte Escalioso encontramos principalmente essa bela paisagem rural da Basilicata, colinas suaves, campos cultivados e vegetação mediterrânea. É um lugar excelente para caminhadas tranquilas, observação da vida selvagem e desfrutar da serenidade do campo italiano. Também os fotógrafos interessados em paisagens, arqueologia e a rusticidade do interior, Monte Escalioso oferece cenários únicos e menos explorados. Enfim, não espere cafés, restaurantes sofisticados no local. Leve a sua própria água e lanches, pois Mateira e outros vilarejos terão opções melhores para alimentação. Confesso que essas ladeiras são tão íngremes que mal podemos olhar sobre a lataria do carro se tinha a escada ou se eram ruas. E, gente, que medo! Passamos muito devagar aqui, porque para subir, tranquilo, agora para descer, muito mais difícil. E por fim chegamos em Mateira. Mateira é uma daquelas cidades antigas e fascinantes da Itália. Localizada também na região da Basilicata, ela é mundialmente famosa pelos seus sassi. Já vou explicar o que é. Também aqui temos muitos labirintos de habitações em cavernas, igrejas rupestres, ruas sinuosas escavadas na rocha calcária e, justamente por sua história única e beleza surpreendente, Mateira foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1993 e foi capital europeia da cultura em 2019. Formada por sassi, que significa pedras, eles são o coração e a alma de Mateira. Representam um dos exemplos mais antigos e bem preservados de assentamento humano contínuo, com evidências de ocupação que remontam ao Paleolítico. Essas habitações foram originalmente grutas naturais que foram expandidas e adaptadas ao longo de milênios. Imaginem que famílias inteiras viviam nos sassis, muitas vezes compartilhando o espaço com animais, porque não havia como se aquecer, não haviam janelas e eram lugares muito pobres que no século XX tornaram-se
um exemplo de cidade com extrema pobreza e insalubridade, levando o governo italiano a realocar a população para a parte moderna da cidade. Mas essa vergonha fez com que a cidade renascesse, se revitalizasse e a partir de 80 iniciou-se um ambicioso projeto de revitalização, onde as antigas cavernas foram cuidadosamente restauradas e transformadas em hotel boutique. Sim, com restaurantes charmosos, museus e residências modernas, mantendo a arquitetura original. E a cidade é dividida em dois sassi. O primeiro, Sasso Barisano, é o mais restaurado e comercial, com muitas lojas, restaurantes e hotéis. É o Sasso mais acessível e fácil de explorar. E também tem o Sasso Caveoso, que é o mais selvagem e evocativo, a parte antiga da cidade, que preserva a atmosfera original das antigas habitações. Então, aqui nós podemos encontrar algumas das grutas mais antigas e ter uma ideia mais clara de como era a vida no passado. E o que podemos fazer e ver em Matera? Primeiro, passear pelo Sassi, que é a melhor maneira de experimentar a cidade e simplesmente se perder em suas ruas estreitas, escadarias e becos, porque aqui cada esquina revela uma nova perspectiva e um pedaço da história. Então contratamos um guia e fomos fazer o nosso passeio. E começamos conhecendo uma grota. Aqui é a Grota Narrante. E o que é a Casa Grota Narrante? Bem, muitas das antigas casas cavernas foram restauradas e abertas ao público como museus. Essa que nós estamos, ela deu um passo adiante, digamos assim, com o objetivo de reconstruir e apresentar a vida cotidiana no Sassi de uma forma mais vivida e emotiva. Aqui, em vez de apenas mostrar objetos imóveis, ela foca também na reconstrução detalhada, o conteúdo audiovisual e guiado, que é muito bacana, que é um elemento narrativo, né, que pode vir de diversas formas, como áudio e vídeo, guias que contam histórias e a imersão sensorial. Então a gente se sente como se estivesse vivendo na mesma época que o povo vivia nestas cavernas. Você busca uma compreensão mais profunda e uma conexão, digamos, emocional com a história de Matera, uma Casa Grota Narrante é altamente recomendada. Eu poderia dizer com toda certeza que Matera é incrivelmente fotogênica, porque nós temos muitos mirantes e panoramas em vários pontos da cidade. Tem a Piazza Vittorio Veneto, que é uma das praças principais da parte moderna, oferece vistas para algumas partes do Sassi, a Piazzetta Pascoli, que é outro ponto de vista popular, e o Belvedere de Murgia. Olha só que lindo, do outro lado do desfiladeiro, que oferece uma vista mais icônica e deslumbrante do Sassi, especialmente ao pôr do sol, quando as luzes da cidade começam a acender. É acessível por carro ou trilha e requer preparo físico. Neste dia que estávamos em Matera, estavam gravando a segunda parte da ressurreição, da Paixão de Cristo, né? E agora a ressurreição, e estava impedido de ir até lá devido às filmagens, mas estávamos aqui deste lado tentando ver um pouquinho do Mel Gibson, mas não foi possível. Também não posso deixar de falar da gastronomia local. Aqui podemos desfrutar da culinária basilicata, que é robusta, saborosa, com foco em ingredientes locais e receitas tradicionais. Muitos restaurantes estão localizados dentro das grutas, oferecendo uma experiência única. Também tem a hospedagem Cavernas, que os hotéis cavernas é uma experiência verdadeiramente imersiva e a maioria deles, sim, existem os hotéis boutiques, são ótimos. E a melhor época? Primavera, abril, maio e outono, setembro, outubro, que oferecem temperaturas mais amenas e menos multidão, porque o verão pode ser muito quente e movimentado. E pela cidade também há muitas igrejas rupestres. Matera e seus arredores abrigam centenas de igrejas e criptas escavadas na rocha, muitas delas com afrescos bizantinos deslumbrantes. Visitamos a Catedral de Matera, que é o Duomo de Matera. Então, ela está numa localização bastante alta, ali da cidade, e o estilo dela, romântico pugliese, é lindíssimo, pois ela foi construída entre os séculos XIII e XIV. Esta catedral
é a principal igreja de Matera. Ela está no ponto mais alto da cidade e a sua construção data de 1230 a 1270. Ela é toda em estilo românico pugliese, que é um estilo arquitetônico que se desenvolveu aqui na região da Puglia durante a Idade Média. E esse estilo é caracterizado por uma robustez imponente, com elementos decorativos que incluem esculturas e frisos. É também visível de muitos pontos da cidade. Uma visita ao Duomo de Matera não é apenas uma oportunidade de admirar a bela peça de arquitetura, mas também para apreciar a posição estratégica e a vista incomparável que oferece sobre a paisagem urbana única dos Sassi. Deste lado da cidade está ocorrendo as filmagens da Paixão de Cristo, a Ressurreição, a segunda parte, com Mel Gibson, que foi lançada em 2004 e agora eles estão gravando novamente. E também foi palco de vários outros filmes, como 007, que deu uma maior visibilidade para a cidade a partir do momento que foi filmada aqui. E fez com que a cidade despontasse no cenário turístico mundial. Aqui em Matera também ocorreram gravações dos filmes Ben-Hur, de 2016, o remake, o Evangelho segundo São Mateus, de 1964, e A História do Nascimento, em 2006, entre outros. Eu diria para vocês que Matera tem uma capacidade enorme de transportar os espectadores para uma era distante, com suas cavernas, igrejas rupestres e paisagens áridas. Isso é que a tornou um estúdio ao céu aberto, natural para histórias ambientadas no levante de 2000 anos atrás. E se você estiver visitando Matera, pode ser que tenha a sorte de pegar um dia com muita chuva como eu. Olha só, isso não acontece com tanta facilidade porque aqui é extremamente seco e eu dei sorte. Agora eu apresento um pouquinho do nosso Hotel Caverna. Muito agradável. A localização dele não poderia ser melhor. Olha só, vou mostrar para vocês que podemos sair direto em um dos pontos turísticos, bem na nossa frente. Dou alguns passos e estou em um dos mirantes para a cidade de Matera. Olha só que graça, também cavado na rocha, era um sassi antigamente que se transformou num hotel, como a maioria dos hotéis aqui da cidade. Incrível, não é mesmo? E depois de 3 dias em Matera, a viagem quase acabando, estamos indo para Gravina em Puglia, que é uma cidade semelhante a Matera, um pouco menor, e datam das mesmas épocas de construção. Gravina em Puglia é famosa pelo seu impressionante cânion kárstico, conhecido como Gravina, que significa ravina ou cânion em italiano. Esse desfiladeiro foi esculpido ao longo de milênios pela erosão da água e é uma característica geológica marcante aqui da região, que também se estende por partes da Basilicata, incluindo Matera. Aqui nessa cidade também temos, além da Gravina, os cânions, óbvio, Ponte Aqueduto, Centro Histórico e Igreja e Gravinas subterrâneas. Isso mesmo, assim como Matera, Gravina em Puglia esconde uma rede de túneis, cisternas e ambientes subterrâneos que podem ser explorados, revelando camadas da história da cidade. Esse complexo faz parte de um parque chamado Parque Nacional da Alta Múrgia, uma vasta área protegida que oferece paisagens naturais, trilhas para caminhadas e uma rica biodiversidade local. E a cidade oferece uma experiência similar à de Matera, com sua arquitetura rupestre, história milenar, mas com sua própria identidade e charme. Então, se você gostou de Matera, é muito provável que vai apreciar também Gravina em Puglia. E chegamos ao fim da nossa incrível viagem de carro pela Puglia e Basilicata. Foi uma jornada repleta de contrastes e beleza que nos levou das águas cristalinas do Adriático aos cenários rochosos de Matera. Enfim, esta viagem pelo sul da Itália nos proporcionou uma mistura inesquecível de história milenar, paisagens naturais espetaculares como essa que está na primeira parte do vídeo,
cultura autêntica, uma gastronomia deliciosa e uma aventura que fica marcada na memória. Então me responda, qual parte dessa jornada você mais gostaria de reviver ou explorar com mais detalhes? Comenta aí, deixa um like, inscreve-se no canal e apoie. Obrigada por assistir e até mais. Tchau!